Entre as várias listas de promessas que víamos por aí, o inglês chamado Dele Alli sempre aparecia. Com 1,88 m e elegância para jogar, ele sempre provava que aquilo que falavam dele era verdade. Assumindo a titularidade antes dos 20 anos do Tottenham, ele logo chamou a atenção da seleção inglesa, que começou a convocá-lo quando tinha apenas 19 anos. E ele brilhou por lá e foi inclusive um dos principais nomes da seleção semifinalista da Copa do Mundo. Mas o que aconteceu exatamente com ele? O porquê a decadência tão grande dele? Bom, vamos entender um pouco mais sobre quem foi ou quem é Dele Alli. A curiosidade mais interessante é que ele é um príncipe, isso mesmo. Ele é um príncipe da tribo Yorubá na Nigéria, já que seu avô era o rei, mas ele queria jogar futebol e por isso brigou com seu pai quando ainda estava na adolescência, assim trocando a coroa pela bola. Revelado no MK Dons, time da sua cidade natal, Milton Keynes, na Inglaterra, ele se destacou na terceira divisão inglesa, onde em sua última temporada por lá, em 2014-2015, marcou 16 gols em 44 jogos, isso tendo apenas 18 anos. Assim chamou a atenção do Tottenham. E no clube londrino ele surpreendeu. Com 10 gols e 10 assistências em 46 jogos, ele aos poucos conquistou sua titularidade e despontou como promessa, quase se tornando uma realidade. Foi nessa temporada que, com apenas 19 anos, ele teve suas primeiras convocações para o English Team. Na temporada seguinte, na 16-17, Dele Alli viveu o seu auge. Com 22 gols e 10 assistências e 50 jogos, sendo apenas um meia, ele passou a figurar entre os melhores jogadores daquela posição, causando espanto no mundo. Mesmo que na temporada seguinte seus números tenham caído, 14 gols em 14 assistências, ainda eram ótimos números, passando a jogar um pouco, já que ele passou a jogar um pouco mais recuado. A sua tímida, mas boa Copa do Mundo ao final daquela temporada fez o que ele poderia se tornar no futuro. As mesmas qualidades no Tottenham aos poucos cresciam na seleção. Ele foi um dos responsáveis por colocar a Inglaterra nas semifinais, marcando o segundo gol inglês nas quartas de final contra a Suécia, sendo o segundo jogador mais jovem a marcar pela Inglaterra em Copas do Mundo, com apenas 22 anos. O recorde ainda é de Owen, com 18 anos em 1998. Mas o que era para ser apenas o começo de uma bela história acabou se tornando um conto de terror. Logo na temporada seguinte, em 2018 e 2019, o desempenho do inglês caiu drasticamente a ponto de ele ir para o banco de reservas lá pelo final da temporada. Foram apenas 38 partidas, com 7 gols e 8 assistências. Era melancólico ver jogar, mas aparentemente isso não incomodava. Na temporada seguinte, números muito parecidos, com 38 jogos, 9 gols e 6 assistências, e na temporada seguinte veio o seu pior ano até ali, com 29 jogos, 3 gols e 5 assistências. Uma queda muito grande. Você poderia pensar que a explicação para isso seriam as lesões que o jogador teria, mas não. Na verdade, o causador dessa queda é simplesmente o fato de Dele Alli não ter mais a mesma vontade, a mesma gana de vencer. Como disse José Mourinho, ele era preguiçoso nos treinos e isso se refletia no que se via em campo. O Tottenham perdeu a paciência com isso e não renovou seu contrato, assim fazendo com que ele fosse a custo zero para o Everton na temporada de 21-22, buscando recuperar seu futebol em novos ares. Mas foi ainda pior. Em 29 jogos, marcou apenas 2 gols em um time que chegou muito perto de ser rebaixado. Ele não conseguiu se firmar mesmo sendo o único naquela posição. Assim, ele foi emprestado do Everton ao Besiktas. E na Turquia, até a gravação desse vídeo, Dele Alli tem sido simplesmente lamentável. Chegou como ídolo pela torcida, mas em uma partida em dezembro, foi substituído aos 29 minutos de jogo, sendo fortemente vaiado por todos no estádio. Dele Alli tem 26 anos e sua carreira pode sim ser recuperada, mas vai depender muito dele, pois ele já mostrou que pode muito. Se ele quiser voltar a ser um dos principais meias da Europa, ele deve mostrar novamente a gana em campo.
Se não quiser, ele estará fadado ao ostracismo.